reverendíssimo Padre Rogério, reverendo irmão Diácono Gabriel. É uma alegria muito grande para mim poder estar com vocês aqui esta manhã, por toda uma história, por os caminhos de Deus, né, que nos conduz até aqui, e como isso deve nos encher de ação de graças, de gratidão, sempre a Deus, né? Nós vimos na primeira leitura a imagem de Moisés, que diante de uma batalha entre o povo judeu e os amalecitas, uns que os perseguiam lá, uns contra, nós vimos Moisés se posicionando de uma forma muito interessante. Vai para a batalha, que eu vou subir para o monte. E levou consigo, e eu vou estar de pé no monte com a vara de Deus. E levou consigo 2, Hur e Arão. Interessante que os padres da igreja, ou seja, aqueles primeiros grandes sacerdotes e bispos do começo da igreja, sempre viram em Moisés a figura de Cristo no Antigo Testamento. Claro, tem outras figuras, mas nós vemos na imagem de Moisés uma referência muito importante à própria figura de Jesus. Quem é que no momento de grande prova, no momento de grande dificuldade, subiu ao monte levando a madeira e lá ficou de pé, de braços abertos, intercedendo por nós? Jesus. Jesus é aquele que fica de pé diante do Pai, com os braços erguidos, intercedendo por nós, enquanto nós estamos no nosso combate. O tema do Evangelho de hoje é justamente esse, o de oração, mas não uma oração onde você simplesmente apresenta a Deus as suas necessidades, como se simplesmente Deus precisasse ser informado do que você precisa. Santo Agostinho, ele nos ensina que a oração não é para informar a Deus as suas necessidades, mas Deus permite ouvir as nossas orações para nos preparar para receber as graças que Deus quer nos dar. E essa oração que nós vemos prefigurada desde Moisés, ela é a mola do mundo, o motor do mundo. Porque enquanto Moisés, a exemplo de Cristo, estava de pé intercedendo, o povo vencia. Enquanto Moisés estava lá, de braços abertos, estendidos, agora pelo que nós vimos na Escritura, foi um tempão de luta. Enquanto Moisés tinha força para sustentar a oração diante de Deus. Por quê? Porque Moisés também, né, a exemplo de Cristo, é um grande modelo de pastor. Moisés, por um amor profundo por aquele povo, se dispôs ao sacrifício. Ele não pegou o bastão dele, desceu lá e saiu dando pancada em todo mundo. Poderia ter feito isso, abriu um mar com aquele bastão. Poderia ter com aquele bastão destruído todo mundo. Mas não. Ele subiu para rezar. Ele subiu para se unir a Deus em função de si e daqueles que ele amava. Então o amor que Moisés tinha também por aquele povo é que movia o seu coração a interceder por aquele povo. A mesma realidade aconteceu com Cristo e acontece conosco. A pergunta é: o que te leva a rezar? Por que você reza? O Evangelho termina: será que quando o Filho do Homem vier vai encontrar fé sobre a terra? O que move a sua fé? A tua fé está apoiada em uma expectativa de que Deus resolva os seus problemas? Ou a tua fé está apoiada numa experiência real e profunda com um Deus que você sabe que te ama e que tudo que Ele permite ou providencia para você te leva para Ele?
os sacrifícios, as lutas que aquele povo enfrentava lá contra os seus inimigos e tal, essa luta cotidiana, ela só tem uma vitória garantida se você pautar a sua luta cotidiana na sua experiência com Jesus, na experiência cotidiana, na luta pessoal ali com Jesus, enfrentando cada dia, cada situação, olhando sempre para a cruz. Porque quando aquele que está de braços abertos está sobre o monte da tua vida, você está lá na espada, opa, o braço dele está de pé, o braço dele continua de pé, então deixa eu lutar porque a vitória é certa. Agora, se na tua vida os braços de Cristo se abaixar, não que os braços de Cristo se abaixassem, mas se segundo a sua fé você esquecer ou deixar de levar em consideração que é Deus quem morreu por você e por mim naquela cruz, se isso perder a nossa força, se nós esvaziarmos o poder da cruz de Cristo na nossa vida, meu irmão, não tenha dúvida, os amalecitas vão ganhar. E esse combate é longo. Esse dia que eles combateram é a nossa vida. São inúmeras as circunstâncias do nosso dia a dia, da nossa vida, dos mais novos até os mais velhos, onde a gente vai se colocar diante de situações onde só olhando para a cruz de Cristo a gente vai encontrar sentido e força para continuar. Só olhando para a cruz de Cristo. Por quê? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé, a minha esperança. E a partir do momento que eu vou fazendo essa experiência de, na minha luta cotidiana, eu olho para o monte e eu vejo Jesus de pé junto à cruz por mim, e ali eu vou me entregando, e ali eu vou me dando, e ali eu vou vencendo, matando um leão a cada dia, né? Como se diz o ditado, as coisas vão caminhando, as coisas vão se resolvendo. De repente você passa fases terríveis da sua vida, que você olha para trás, verdadeiras batalhas, que você olha para trás, gente, mas eu dei conta de sobreviver a tudo isso, bendito seja Deus para sempre. Mas eu queria ainda chamar um outro detalhezinho, atenção, um outro detalhe, que eu percebi depois rezando, isso me alegrou tanto o coração de ver isso. Duas figuras que passam quase desapercebidas na primeira leitura, justamente Ur e Arão. Ur e Arão subiram junto com Moisés, estavam com ele unido em oração. Só que Moisés, por fraqueza humana, pela própria condição física, né, ou acredito que muito mais pelo peso do combate, simplesmente não estava dando conta mais, o peso estava muito grande. E o peso dos braços, né? Tem alguns lugares que têm o costume de rezar o terço da misericórdia em forma de cruz, eu acho isso tão bonito. E quem já fez essa experiência, um pouquinho no finalzinho já está quase, não está aguentando mais, né? Imagine um dia inteiro de intercessão por eles, com aquele peso de intercessão, né? E a figura dos dois, queria chamar a atenção da caridade da figura de Ur e de Arão, e da participação que eles tiveram nesse processo, onde quando Moisés não aguentava mais, o que eles fizeram? Puxaram uma pedra, não levou ele até a pedra não, puxou uma pedra para ele, e ele se assentou, e os dois, um de cada lado, segurou os braços dele. Por quê? Ele precisava estar com os braços erguidos, em súplica, em intercessão. E eles, participando da intercessão de Moisés, sustentaram, garantiram pela intercessão junto de Moisés, garantir a vitória a todo o povo. Quem mais que nós vemos rezando desse jeito? A cada missa, nós vemos o sacerdote de braços abertos, suplicando e agradecendo a Deus. Aqueles dois somos nós aqui. Aqueles dois que subiram até o altar, que foram até o monte junto
com Moisés, que representa também todos os sacerdotes. Arão era sacerdote, mas Moisés é a imagem de Cristo, único e eterno sacerdote, que intercede pelos seus na sua batalha. Nós precisamos ter consciência de que a nossa oração, ela tem também um caráter eclesial. Nós rezamos com a igreja. A função de vocês como leigos, de nós como diáconos, é também, e o padre enquanto colaborador do bispo, é justamente ajudar-nos, nos unirmos nesse grande processo de intercessão pelo mundo. Quantas pessoas moram nesse bairro? Quantas poderiam estar aqui e não estão? Nós compreendemos que o nosso trabalho de intercessão por esse mundão lá fora, que nem se lembra mais que Deus existe, é um trabalho árduo. E que o padre na sua paróquia recebeu do bispo a função de pastorear esse povo, que infelizmente hoje é de cabeça dura, que não quer saber de Deus. Mas que esse padre não consegue, não porque Deus não permite, porque Deus não dá a graça, mas porque Ele quer a nossa participação no sacrifício. Ou Deus não poderia ter sustentado Moisés lá, sem a necessidade de Uri e de Arão. Mas Deus quis permitir que esses dois estivessem lá, para que eles participassem do processo de intercessão. Então, irmãos, nós vamos vendo que a extensão da oração na nossa vida, ela é muito mais ampla do que nós percebemos. A nossa oração tem um alcance muito maior do que, entre aspas, simplesmente nos colocar aos pés de Nossa Senhora rezando por aquela intenção particular. Mesmo que eu esteja rezando por aquela intenção particular, eu sou igreja, eu sou batizado, e quando eu rezo por aquela intenção particular, eu estou enriquecendo todo o capital de graça da igreja e eu participo da salvação do mundo inteiro. Gente, a nossa vida de oração tem que ser levada muito a sério. Nós temos que enxergar a nossa participação na salvação do mundo de uma forma muito responsável. A participação de Ur e de Arão naquele combate representa o sal da terra e a luz do mundo da igreja no mundo de hoje. E quantas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, onde nós também precisamos ser Ur ou Arão, pessoas que já não têm mais forças para levantar os braços e suplicar a Deus que tenha de nós, que tenha dele misericórdia, e nós precisamos ser, pela caridade, pela presença, Ur e Arão na vida das pessoas. Porque a nossa fé, ela nos leva, ela nos move a uma caridade responsável, que participa na vida daquele povo que está no seu combate, e que muitas vezes está perdendo. E provavelmente quando não consegue levantar os braços, vai estar perdendo, porque Moisés, quando abaixou o braço, o povo perdia. Então, se não formos uma presença de oração na vida dessas pessoas, e muitas vezes dentro da própria comunidade, né? A necessidade que nós temos de ombro a ombro, coração a coração, um se apoiar no outro, um se escorar literalmente no ombro do outro quando está fraco, e a partir dessa comunhão dos santos, e vencendo os combates, né? E vencendo a cada dia, e matando o leão de cada dia, e vencendo aquele combate de cada dia, para que no final possamos todos juntos entrar na nossa terra prometida, né? Assim cremos, assim esperamos. Eu desejo de todo coração que Santa Teresinha, que foi um exemplo ardoroso de apoio, de ombro forte, de intercessão para todos os missionários do mundo, porque ela queria ser tudo, mas descobriu na oração e no amor o seu papel, possa de fato formar o coração de vocês nessa comunidade e dar de fato essa disposição para a oração, para a caridade e para a misericórdia para com aqueles que sofrem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.